No depoimento impressionante de sinceridade e coragem que o livro Suicídio ou Sobrevivência do Ocidente analisa o padre Joseph Lebré o contraste entre o mais ser e o mais possuir, como sínteses das aspirações humanas. A verdadeira civilização, aquela que devemos promover, é a civilização do mais ser, realizada pela justa distribuição da riqueza do haver. Ser não é a função exclusiva do que se possui. A avidez sempre crescente do mais possuir, quando já se acham asseguradas a subsistência e a dignidade humana, é a exata característica da avareza, e uma sociedade ávara é o campo ideal para o desencadeamento de antagonismos. Assim, ante o impacto da ciência, a sociedade humana se transforma e o mundo tem diante de si uma opção entre a luta ou a cooperação, o entendimento ou a desarmonia, a sobrevivência ou a destruição. Em face deste dilema, cabe grande parcela de responsabilidade às instituições onde se reúnem homens livres para o desenvolvimento da ciência e a promoção da cultura, do que são paradigmas às universidades. Clementino Fraga Filho, Ideias e Ideais, folhas 168. Sendo o Brasil uma província gemológica da maior relevância no mundo, já se fazia tardar a criação de um laboratório especializado como o LAPEG, dispondo de tecnologia de ponta sem dever nada a qualquer outro no mundo. O CETEM, sob regência de sua diretoria esclarecida, tornou isso uma realidade e soube bem avaliar e selecionar a figura do geólogo e gemólogo professor Dr. Jürgen Schindelhardt para coordenar os complexos trabalhos de pesquisa e expertise gemológicas, valendo-se para tal de critérios rígidos de meritocracia. Desde a mais tenra idade, reverenciamos aqueles que são, que estudam, que trabalham e se dedicam a um ramo da ciência, com isso trazendo benefícios e bons exemplos aos seus semelhantes, mesmo lidando com riquezas incalculáveis, para os quais seriam apenas cristais interessantes, pela sua raridade ou beleza, o valor econômico ficando em segundo plano na sua atenção. A divulgação das riquezas minerais do Brasil, através do estudo da gemologia, deixará o brasileiro mais preparado para a boa utilização de nossos recursos, eis que do século XVII a esta parte, perdeu o Brasil ao enviar para o exterior toneladas de ouro e quantidades incalculáveis de diamantes e pedras preciosas em bruto, que não serviram para engrandecer a nação portuguesa, endividada com a Inglaterra, nem tornar o Brasil mais rico. É necessário agregar valor às nossas gemas pela sua lapidação primorosa, que pode multiplicar até por 20 o seu valor de mercado, dando ao mesmo tempo emprego a serradores, formadores, facetadores e polidores. Impulsionar a produção de jóia e bijuterias, gerando receitas positivas para o país, província gemológica da maior importância no planeta, é bom repetir, em vez de facilitar a vida já bastante confortável de lapidários e joalheiros da Europa, Oriente Médio e da Ásia, já passou da hora fabricarmos no Brasil nossas próprias máquinas de lapidação automática computadorizadas que produzem pedras perfeitas em grande quantidade, e deixarmos de lado a morosa e imperfeita lapidação manual ainda em uso. O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 e só agora está acordando, 514 anos depois. Pobre o povo carente de saber de onde veio, como se formou, dificilmente saberá para onde ir. Dom Pedro II, Imperador do Brasil. A história da mineração no Brasil como atividade socioeconômica começa no século XVII, com as expedições chamadas Entradas e Bandeiras, que vasculharam o interior do território em busca de metais valiosos, ouro, prata e cobre, e pedras preciosas, diamantes e esmeraldas.
Já no início do século XVIII, entre 1709 e 1720, estas foram achadas no interior da capitania de São Paulo e em áreas que foram desmembradas mais tarde nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Assim, o eixo econômico e político deslocou-se para o centro-sul da colônia, e o Rio de Janeiro tornou-se sede administrativa, além de porto, por onde se escoavam as riquezas e onde aportavam os navios vindos da Europa, trazendo os produtos manufaturados e os funcionários da coroa, encarregados de cobrar os impostos. Para fugir desta cobrança, o contrabando aumentou imensamente e a administração portuguesa criou as estradas reais, únicos caminhos legais para a circulação das riquezas, com as famosas contagens, registros e etc. O chamado Caminho Novo do Cais-Farru à Diamantina e sua variante do Proença vai nos interessar, pois passa pela antiga Fazenda Belmonte, hoje Fazenda da Samambaia, de propriedade de Jean Charles Barreto Góes, locação da filmagem de nossa entrevista. Toneladas de ouro, bem como quantias incalculáveis de diamantes e pedras coloridas, foram mandadas para a Europa, mas não serviram para engrandecer o Estado português, que, endividado, entregou a quase totalidade de suas riquezas para saldar suas dívidas com a Inglaterra.
Havia também falta de critério e técnica na extração do material de valor gemológico, bem como em serrar, formatar, facetar e polir, o que diminuía o valor da gema no mercado. Era um enorme desperdício. O principal centro produtor de diamantes foi o Arraial do Tijuco, atual Diamantina, na comarca de Cerro Frio, início da Estrada Real ou final. Já se fazia tardar a criação de um laboratório especializado como o LAPEJ, dispondo de tecnologia de ponta sem dever nada a qualquer outro do planeta. O CETEM, sob regência de sua diretoria esclarecida, tornou isso uma realidade e soube bem avaliar e selecionar a figura do geólogo e gemólogo professor Dr. Jürgen Schindelhardt, para coordenar os complexos trabalhos de pesquisa e expertises gemológicas, valendo-se para tal de critérios rígidos de meritocracia. Mas isso só aconteceu 514 anos após o descobrimento do Brasil.
Então, hoje estamos aqui no Instituto Samambaia de Ciência Ambiental em Petrópolis para falar de gemologia. Nosso entrevistado é o pesquisador titular teuto-brasileiro Jürgen Schnellhardt, do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, responsável pelo Laboratório de Pesquisa Gemológica, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Geólogo formado pela UFRJ, doutor em Mineralogia pela Universidade de Mainz, na Alemanha, com especialização em gemologia pela Sociedade Gemológica Alemã de Ida Oberstein. Bom dia, Jürgen. Bom dia, Jean. Tudo bom? Prazer estar aqui na Fazenda da Samambaia e tendo a honra de ser entrevistado pelo Jean Charles. Bem, muito obrigado. Nós vamos hoje conversar sobre gemologia, um tema pouco abordado no Brasil, e eu vou colocar algumas perguntas pertinentes aqui ao nosso pesquisador Jürgen. Jürgen, o que é gemologia? Bom, gemologia é basicamente a ciência que estuda as gemas. E as gemas nada mais são do que as nossas pedras preciosas, né? As pedras preciosas, em sua grande maioria, são minerais. São belos exemplares de minerais, raros e tudo mais, né? Então, existem também dentro da definição de pedras preciosas algumas gemas orgânicas, né? Então, a gemologia é a ciência que estuda todas essas substâncias, sejam elas minerais ou orgânicas, mas que entram no conceito de pedras preciosas. Muito bem. Essa pergunta me leva a uma outra pergunta, que é a profissão de gemólogo. Essa profissão está regulamentada no Brasil, Jürgen, e no mundo? Por incrível que pareça, ainda não, e na verdade ela praticamente não está regulamentada em país nenhum, né? Com poucas exceções, né? Que eu saiba, a China tem lá a sua função pública de gemólogo bem regulamentada, mas outros países, né? Aí vamos citar a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Gemólogo é uma pessoa que fez algum curso, muitas vezes um curso livre, né, e se especializou no assunto, né? Não exige nenhuma graduação em geologia ou qualquer outra área de ciências naturais, ou então, quer dizer, qualquer um pode se tornar um gemólogo fazendo algum curso livre, mas não existe uma regulamentação da profissão no país, né? Isso talvez mude em função de hoje ter no país, né, um bacharel em gemologia oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, que é um curso novo. A primeira turma recém formou agora, 6 alunos formaram bacharéis em gemologia. Isso é um precedente, e aí eu não sei se isso de alguma forma vai acabar influenciando quando a profissão for regulamentada, se é que ela vai ser regulamentada. Então, na verdade, gemólogo é qualquer um que tenha feito algum curso. E óbvio que o gemólogo vai ser tão mais respeitado quanto melhor as suas credenciais. Então, se ele fez um curso no GIA, Gemological Institute of America, ou então em Ida Oberstein, né, são cursos que são muito reconhecidos pelo mercado, né? O importante é que o mercado de pedras e gemas e joias reconheça aquele curso como um curso de excelência. Então, se você fez esses cursos, né, e você completou, você graduou em gemologia, você pode se chamar gemólogo. Mas você também pode ser um gemólogo autodidata, nada impede, né? Você pode assinar e depois, se for o caso, você vai responder. Se você tiver cometido algum equívoco, você vai responder pelo laudo que você emitiu. Perfeito. Na verdade, você respondeu a pergunta que eu ia fazer: como alguém se capacita em gemologia? Então, basicamente através de cursos livres, né, que são oferecidos por instituições aqui no Brasil, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, tem, né, suas associações de joalheiros estaduais. Em cada uma delas você pode fazer cursos livres oferecidos pelas associações de joalheiros. Existem particulares, gemólogos particulares também, que oferecem esses cursos. Nós mesmos no CETEM também oferecemos um curso de capacitação mais voltado para as técnicas de identificação de gemas. E tem esse curso que eu já mencionei, de bacharel agora em geologia na UFES. Você pode fazer, se você tiver, dependendo da sua graduação, você pode fazer uma especialização em gemologia na Universidade Federal de Ouro Preto e na Universidade Federal do Pará, né? Tem vários cursos de geologia de nível superior que oferecem como cadeira eletiva dentro da grade curricular a matéria de introdução à gemologia ou gemologia simplesmente.
Então você durante a graduação já pode também se capacitar, ou você faz isso a nível de um mestrado, de um doutorado, isso também é uma possibilidade. Então existem várias formas de você chegar ao conhecimento e obviamente hoje através da internet você pode adquirir esse conhecimento também de outra forma. Muito bem, obrigado, Jürgen. Então, com um solo tão rico que o Brasil tem, ou seja, um subsolo tão rico, qual é o nível da gemologia no Brasil em comparação com outros países? E aí, infelizmente, eu tenho que dizer, apesar da nossa riqueza, né, gemológica, o conhecimento ainda não é o que se esperaria de um país tão rico assim em gemas, né? Então nós estamos muito distantes, né, de países como Estados Unidos, como a própria Suíça, que tem 2 dos melhores laboratórios a nível mundial, né, Alemanha, Inglaterra, né, e até muitos países asiáticos que avançaram muito na questão da gemologia como ciência e enfim, também como profissão de gemólogo, né? Então eles avançaram muito mais, investiram muito mais em bons laboratórios, em bons cursos de excelência, e nós aqui infelizmente ainda estamos devendo nisso. Então eu acredito que nós estamos assim bastante atrasados em relação à gemologia no país. Okay. Então, Jürgen, bom, é uma lástima que nesse ponto de vista ainda estamos um pouco atrasados. Mas existe algum trabalho feito por os pesquisadores? Foi boa essa sua pergunta, porque de fato nós temos aqui no Brasil grupos normalmente ligados aos departamentos de geologia, mas também alguns ligados a institutos que estão mais na área de física e química, que desenvolvem trabalhos de excelência na área de gemas, né? Em Ouro Preto, só para citar, tem um grupo muito forte que atua na geologia de gemas, ou seja, porque a gemologia ela pode né, abraçar também essa área, que é a geologia de gemas, como é que aquela gema se formou, né? Então tem um grupo muito forte que analisa mais essa parte da gemologia, né? Tem outros, como o grupo de física da UFMG, que faz estudos muito profundos, utilizando várias técnicas espectroscópicas de altíssimo nível para tentar desvendar, por exemplo, como é que aquele íon que está lá dando a cor naquela gema está dentro da estrutura cristalina. Ele consegue desvendar esses mistérios, né, e explicar a causa de cor de determinados minerais, né? Fantástico. Então existem sim, né, no Brasil grupos de pesquisa muito fortes, muito atuantes e com grande publicação, né, com alto índice de revistas, de artigos publicados em revistas internacionais reconhecidas, né, revisada pelos pares, que é o que se precisa fazer para ser um artigo aceito internacionalmente. Muito bem. Agora uma pergunta que vai diretamente ao seu trabalho. Como surgiu o Laboratório de Pesquisa Gemológica do Centro de Tecnologia Mineral? Pois então, basicamente em função disso que a gente está conversando aqui agora, né? Quer dizer, quando eu retornei do meu doutorado, né, infelizmente eu tive que passar 7 anos trabalhando numa mineração de ferro e depois eu retornei à área que é a minha paixão, que é a gemologia, né? E eu verifiquei que o Brasil realmente não tinha nada assim a nível de um laboratório completo que se pudesse comparar com algum outro no mundo, né? Então eu tive essa ideia quando eu cheguei no CETEM, né, através de concurso que eu fiz em 97, cheguei no CETEM e vislumbrei essa possibilidade de montar um laboratório de gemologia dentro da instituição, né, com apoio da instituição. E recebi também, logo no início, um apoio do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que me financiou os primeiros equipamentos para eu poder começar uma atividade na área de identificação e caracterização de gemas, né? Então foi o embrião, né, do laboratório de gemologia hoje, que a gente chama de Laboratório de Pesquisas Gemológicas, ou LAPEG, né? Foi justamente essa doação que a gente recebeu do DAD, né, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, e aí começou tudo, né? E a ideia era justamente poder crescer, montar um laboratório realmente muito bem equipado para poder fazer frente a todos os desafios da gemologia do mundo de hoje, né? Que não é mais a mesma coisa, né? Antigamente
A gente queria saber, o topázio era toda a pedra amarela, então eles não sabiam às vezes distinguir um citrino de um topázio amarelo, né? Hoje a questão não é essa, a questão vai um pouquinho além. Justamente, você agora me puxou uma pergunta interessante, que é o passo a passo da identificação de uma gema. Uhum. Como é que isso acontece? A gemologia, para você identificar uma pedra, você não faz apenas um único exame, né? Você faz, na verdade, uma sequência de ensaios e o resultado vai ser a identificação da gema. Essa é a gemologia, digamos assim, a tradicional, a gemologia que a gente aprende nas escolas, né? É o uso de pequenos instrumentos, a maioria deles baseados na luz, né? Funcionam com luz. Aí a gente está falando de polariscópio, onde a gente vai observar o comportamento óptico da substância. Ou seja, a reação da luz e a gema. Isso, né? A gente usa filtros polarizadores, né? A gente deixa eles cruzados, a gente coloca a gema entre esses filtros polarizadores e observa a reação deles ao ser girado, né? Então a gente consegue separar as gemas isotrópicas, que não reagem praticamente, das anisotrópicas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu diria, seria o uso de um refratômetro gemológico, que mede o índice de refração da gema. Então, cada mineral, cada variedade gemológica de um mineral possui os seus índices de refração, um único ou dois, enfim, é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Mas você mede esses índices de refração, isso é já mais um dado. E aí você vai, por exemplo, para uma balança hidrostática, que é a sequência lógica, e você, através da medição do peso da pedra no ar e na água, você consegue, através de uma fórmula, calcular o peso específico, ou seja, a densidade dessa gema, né? Essas características somadas, você entra em tabelas gemológicas e, normalmente, com essas três informações, você consegue identificar o mineral. E aí, obviamente, né, se você der que o mineral é um berilo, dependendo da cor, você vai dizer, é verde? Então isso aqui é uma esmeralda. Né? Então, a identificação de uma gema não é apenas um único equipamento, é uma sequência de ensaios que você faz e você entra em tabelas que tem tudo isso tabelado e aí você vai verificando se ela se encaixa. Inclusive, né? O próprio valor da pedra, então. Se a densidade é maior, o valor da pedra será maior. A densidade da pedra não tem a ver diretamente com o valor, né? É verdade que o diamante, por acaso, tem uma densidade maior e, como todos sabem, o diamante tem um valor muito alto, né? Mas não está diretamente ligado à densidade ao valor da pedra. Interessante isso. Muito bem, Jürgen. Quais são, na sua visão, os atuais desafios da gemologia? Pois então, como eu estava lhe falando, hoje identificar uma substância mineral, quer dizer, identificar um mineral e, consequentemente, a gema, não é um grande mistério, né? Você chegar à conclusão de que aquela pedra é uma esmeralda e não um vidro verde é o beabá da gemologia, né? É o que todo mundo tem que saber fazer. Então isso aí hoje não é um desafio, já foi no passado, as pessoas não sabiam distinguir um rubi de um espinélio vermelho, né? Então hoje a questão já vai um pouquinho além disso. Então a identificação da substância em si não é o desafio. Acontece que hoje, com a evolução tecnológica, já é possível fazer gemas sintéticas, ou seja, são gemas criadas dentro de um laboratório, né? Então você tem hoje diamantes, esmeraldas, safiras, rubis, opalas, enfim, quartzos, tudo feito em laboratório, né? Então como é que eu vou separar uma pedra que tem as mesmas propriedades físicas, a mesma estrutura cristalina, ou seja, se eu usar esses equipamentos que eu acabei de mencionar, vai dar tudo igual, né? O comportamento no polariscópio vai ser o mesmo, os índices de refração vão ser muito semelhantes, a densidade vai ser muito semelhante, então como separar, né? Então isso já é um desafio, que eu ainda acredito ser menor do que um outro que nós temos também na gemologia, que é a questão dos tratamentos hoje aplicados às gemas, né? Porque tem muita gema que naturalmente não é tão bela assim, ou seja, lhe falta um pouquinho de transparência, às vezes a cor não é muito agradável, né? Então hoje, né, a gente consegue manipular essas características, né, através de técnicas de tratamento
E essa detecção dos tratamentos é que, para mim, é o atual desafio. E não é com esses equipamentos que a gente vai conseguir. Aí a gente já precisa de outros equipamentos para poder, mais avançados, para poder fazer essa separação. Então é a seguinte pergunta que eu ia colocar. Justamente, quais são essas técnicas avançadas? Pois então, e aí eu volto àquela outra pergunta que a gente já tinha iniciado: por que a gente fez o LAPEG, né? O Laboratório de Pesquisas Gemológicas do CETEM. Né? A ideia não era fazer a gemologia básica, porque isso já é muito bem feito por outros laboratórios no Brasil. O IBGM tem uma rede de laboratórios, existem vários laboratórios particulares muito capacitados, vários departamentos de geologia que têm todas essas técnicas básicas à sua disposição. Então, o grande diferencial do Laboratório de Pesquisas Gemológicas é justamente que a gente resolveu tentar acompanhar a excelência que existem nos outros laboratórios de gemologia mundo afora. Né? Então, eu tive, né, com o apoio da instituição, a sorte de poder conhecer os laboratórios do GIA, que é o Gemological Institute of America, na Alemanha, onde eu me informei, conheço, obviamente, a infraestrutura analítica dele. Visitei o laboratório em Basileia, que é também um de excelência, e em Lucerna, o Gubelin, que é outro laboratório muito bem conceituado. Fui na Antuérpia tentar ver alguma coisa, só que lá as coisas são um pouquinho mais fechadas, eu não consegui, né? Mas enfim, eu fiz toda uma busca por essas informações para ver quais são as técnicas que eles hoje empregam para poder fazer a caracterização e a detecção de tratamentos aplicados às gemas e de gemas sintéticas. Né? Então, basicamente, são técnicas que a gente chama de espectroscópicas, porque a gente analisa o espectro eletromagnético, né, da radiação eletromagnética, onde se inclui a luz que a gente vê, a luz visível, mas nós vamos para o infravermelho, por um lado, mas a gente também vai para o ultravioleta, a gente vai para o raio-x, e técnicas de beneficiamento, inclusive, usam raios gama para alterar a cor das pedras, né? Mas a gente não usa raios gama para caracterização das gemas, a gente só vai até o raio-x, né? Então a gente tem no laboratório hoje espectrômetros que são de fluorescência de raio-x, espectrômetros de infravermelho, espectrômetro que a gente chama UV-Vis NIR, que é ultravioleta visível e near infrared, ou seja, infravermelho próximo. Né? Nós temos espectrômetros de luminescência e temos também espectroscopia Raman, que também é uma espectroscopia vibracional, e o conjunto dessas técnicas permite, na maioria dos casos, você falar alguma coisa a respeito do tratamento. Houve tratamento nessa pedra ou não houve? Tá? Mas eu não queria deixar de mencionar aqui um equipamento muito importante ainda, que às vezes passa desapercebido, que é o próprio microscópio gemológico. Tá? Então eu acho que o microscópio gemológico é uma ferramenta extremamente poderosa para quem sabe o que está vendo. Tá? Então, por exemplo, na questão da separação de gemas sintéticas e gemas naturais. Né? As gemas naturais, elas nasceram no ambiente, digamos assim, sem controle humano, né? Então, é tudo muito ao acaso. É o que estava ali crescendo, está dentro da gema, e de alguma forma você reconhece a natureza dentro da gema, dentro da pedra natural. Já a pedra sintética não, ela foi criada regulando temperatura, regulando pressão, se for o caso, regulando a alimentação dos corantes que você adiciona para ela. Não está na pauta, mas está me provocando uma curiosidade. Você está falando de pedras originais, onde nascem na natureza, são criadas naturalmente, e gemas sintéticas. Sim. Existe uma regulamentação para essa clonagem de pedras? Não, veja bem, a síntese de gemas e minerais é muito bem vista. Na verdade, ninguém começou a sintetizar os minerais por uma questão de imitar as joias, né? Mas por questões mesmo de tecnologia, né? A tecnologia hoje necessita de cristais perfeitos, é por isso que você faz a síntese. Então hoje, por exemplo, para diamante, 80% ou mais dos diamantes industriais hoje utilizados em brocas, né, para material, para perfuração, para serrar, é tudo diamante industrial, né? Então, a síntese surgiu por uma questão tecnológica e não para imitar as gemas.
E depois viu-se que poderia-se também fazer cristais maiores, mais perfeitos, e fazer um cristal do tamanho que desse para lapidar. Então começaram a fazer também, evoluiu para isso. Né? Então você faz as gemas sintéticas hoje como consequência de um processo anterior que era basicamente para fins tecnológicos. Muito interessante. Agora, o microscópio, só para voltar na questão, quer dizer, o processo sintético é muito controlado. Então, geralmente, as gemas sintéticas são muito puras. Você jamais vai encontrar uma inclusão de um mineral totalmente diferente, né, dentro de uma gema sintética, porque ela não permite isso. Você não adiciona os elementos que vão permitir cristalizar paralelamente um segundo cristal. Então, as gemas sintéticas são muito mais puras, tem fenômenos de crescimento. Então, o microscópio gemológico a gente nunca deve, né, deixar de mencionar como uma ferramenta ainda muito importante para o gemólogo. Incrível isso, sinceramente. Mas então, qual é a importância dos laudos de autenticidade e graduação de gemas de cor e diamante para o mercado? É importante isso, falar nisso, porque, por exemplo, hoje você praticamente não encontra, ou você não compra um bom diamante, digamos um diamante maiorzinho, 50 pontos ou para cima, que não vem acompanhado de um laudo, né? Então hoje já se tornou uma prática comum, quando você vai comprar um diamante grande para botar num solitário, né, ou algum maior que um quilate, que já é raridade, né, você não compra ele sem um laudo de graduação. Certificado de autenticidade. Não só isso. No caso do diamante, ele vai te atestar a cor, a pureza, a qualidade da lapidação, né, que envolve polimento, simetria, proporções, né, e obviamente o peso, né? Então essas 4 características elas estão dentro de um laudo de graduação para diamante, porque chegou-se num consenso internacionalmente de como se avalia um diamante. Já para as gemas de cor, a questão é mais de autenticidade, né? O laudo geralmente é um laudo de autenticidade. Poucos laboratórios fazem uma graduação de gemas de cor, porque não existe um consenso sobre qual é a melhor cor da esmeralda, qual é a melhor pureza, como eu classifico isso. Tá? Então é um pouquinho mais complexo, né, a questão das gemas de cor, porque são muitas, né, e você teria que ter um padrão bem definido para cada uma delas, né? Então, no caso das gemas de cor, a questão do laudo dá maior credibilidade às transações entre as partes interessadas, né? Então, basicamente, é para dar maior credibilidade ao comércio, né? Hoje, por exemplo, o laboratório lá do CETEM, ele tem uma grande demanda por laudos de autenticidade de turmalinas Paraíba, né? A turmalina é uma pedra que tem um valor, digamos assim, mediano, né? Talvez uma boa turmalina no passado, né? Hoje ainda, né? Mas uma turmalina comum, verde ou azul, estaria na faixa aí dos $100 o quilate, $200, né? Uma turmalina Paraíba, que surgiu no final da década de 80 na Paraíba, por isso o nome, ela já é uma pedra que encantou todo mundo e chegou a ser cotada a $50 mil o quilate. Então vejam só a diferença, né? Então, você comprar uma turmalina azul ou verde, né, apenas, e o cara te diz que é Paraíba, e você compra aquilo sem um laudo, você está arriscando muito, né? Então hoje, né, já se tornou também um procedimento padrão no mercado. Toda turmalina Paraíba que é vendida por qualquer joalheria aqui no Rio de Janeiro ou em outro estado no país e também lá fora, é acompanhado de um laudo. Quer dizer que se eu tiver aqui uma pedra, uma gema, que eu não tenho um laudo, que eu não sei exatamente o que ela representa, eu posso ir até o CETEM e solicitar a perícia, da qual vocês a gente emite um laudo. Isso. A gente, na verdade, como instituição pública que somos também, nós fazemos atendimentos com laudos verbais até gratuitos, né, dentro de uma certa razoabilidade, né, mas quando a pessoa quer vender e detectou que é uma turmalina Paraíba pela presença de cobre, que é o que define a turmalina Paraíba, né, então a gente pode emitir um laudo e aí obviamente cobra uma pequena taxa por isso. Perfeito. Então, qual seria a importância de termos no Brasil profissionais e laboratórios gemológicos bem capacitados? A importância é toda, né? Porque o Brasil é um grande produtor de pedras preciosas, né? Talvez já tenha sido no cenário internacional, tenha tido maior destaque
eu digo isso nos anos 70, 80, o Brasil era a bola da vez, né? Então, hoje, né, muitos países asiáticos e também africanos acabaram também desenvolvendo essa parte de mineração de pedras preciosas e garimpo de pedras preciosas, e hoje estão muito, digamos assim, são muito importantes no mercado, né? Mas então o Brasil, como grande produtor de gemas, que e sempre foi, né, precisa ter, né, no país laboratórios bem montados, né, justamente para a gente poder também certificar as próprias gemas e ver o que a gente está exportando, né, para não ficar exportando gemas, na verdade, de altíssimo valor a preço de nada, né? Então eu acho que essa parte toda é importante, né? A parte de descoberta de novas jazidas, caracterização, que é uma das nossas linhas de pesquisa, né? Descobriu-se uma nova região onde saiu agora, está saindo esmeralda, né? Nós fomos lá, até em parceria com outros laboratórios internacionais, estamos fazendo toda a caracterização dessa nova ocorrência de esmeraldas, né? Então isso é para divulgação das nossas riquezas, né? Então você precisa de laboratórios bem capacitados, com profissionais também muito bem formados, para poder fazer publicações a nível internacional e botar isso nas revistas, né? Comunicar isso aos quatro ventos para que todo mundo conheça a nossa riqueza. Então, Hugo, nós vamos à nossa última pergunta, justamente, qual a importância do Brasil em termos de produção de pedras preciosas? Uhum. Como eu já adiantei um pouco, né, na questão anterior, o Brasil sempre foi, né, e despontou como grande produtor de pedras preciosas, né? Só lembrar aqui que depois da Índia, que foi o primeiro grande produtor mundial de diamantes, o Brasil foi, durante a época colonial, né, de 1700 e pouquinho até 1866, quando descobriram diamantes na África do Sul, nós fomos o maior produtor mundial de diamantes, né? Naquela época, obviamente, tinha-se também ouro, produção de ouro no país, né, na época colonial, e pouco se falava em pedras preciosas ainda, né? Mas elas foram descobertas, né, até, né, no início do século XX, né, 1900 e pouco, começaram a surgir em maior quantidade informações de águas marinhas, de turmalinas, né? O Brasil passou a ser conhecido por isso, né? Teve as imigrações de muitos imigrantes vieram ao país, né? E começaram também a explorar isso, né? Lá no sul com as ametistas, né? Que foi um pessoal que veio da Alemanha e foi para lá mais para agricultura, mas viram que lá tinham as mesmas ametistas e ágatas que eles costumavam produzir ali na região de onde eles vieram. Então, o Brasil sempre foi importante em termos de áreas de gemas, no sul, mais com essas gemas que eu falei, mas principalmente o que é importante no Brasil são duas regiões que a gente chama de províncias pegmatíticas, né? O Brasil todo é considerado uma grande província gemológica, né? Mas isso é subdividido. Nós temos uma província pegmatítica que a gente chama de província pegmatítica oriental, que pega toda aquela faixa que começa lá desde o Espírito Santo, o nordeste de Minas Gerais, o sul da Bahia. Tudo isso é uma área enorme, onde nós temos uma rocha que é a maior produtora de pedras preciosas no Brasil, que é o pegmatito. Então, na verdade, é como se fosse uma grande região, e você tem dentro dessa região os diversos pegmatitos produtores de pedras preciosas, como água marinha, topázios, águas marinhas, né? Turmalinas, e por aí vai, quartzos, né? Então tudo isso ocorre nessa região. E temos uma outra província pegmatítica que é lá no Nordeste, na Serra da Borborema, né? Que é uma outra muito importante para o Brasil, uma outra região muito rica para o Brasil também em termos de pedras preciosas, sem falar, né, nas esmeraldas que ocorrem também já em outras áreas, como Goiás, né, como Minas Gerais também, ali perto de Itabira, temos regiões produtoras de esmeraldas, a própria Bahia, Campo Formoso, né? Então, o Brasil sempre produziu pedras preciosas e certamente não vai deixar de produzir tão cedo, né? Continuar sendo um grande produtor de pedras preciosas por um bom tempo ainda, certamente. Eu só vou pedir uma última palavra destinada aos jovens.
o que faria que o jovem de hoje poderia se interessar pela gemologia? Eu, pessoalmente, desde pequeno, sempre fui atraído, né, porque as pedras semi-preciosas ou preciosas sempre tem uma paixão. Acho que todo mundo tem um pouquinho de garimpeiro. Né? Quando pequeno, a gente sempre pega uma pedra e pensa que é preciosa. O que faz com uma pessoa ficar apaixonada pelas gemas desde pequeno? Nós lá do CETEM, nós participamos de algumas atividades, né, de divulgação técnico-científica, né? Então foi instituída anos atrás a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que normalmente é em outubro. E nós costumamos ir para áreas públicas, né? Por exemplo, a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, né? Onde nós montamos as nossas barracas e fazemos exposições dessas nossas riquezas, né? Hoje o CETEM conta com uma coleção de minerais, belos minerais, e as pessoas, a gente realmente vê o fascínio, né? Principalmente das crianças, mas não só das crianças, né? É o idoso, é o adulto, é qualquer pessoa, todo mundo fica encantado, né? Então eu acho que é uma questão de divulgar mais esse conhecimento, né? Nós fazemos a nossa parte, mas tem muito ainda para ser feito, né? Em termos de divulgação dessa nossa riqueza, né? Eu acho que esse próprio vídeo é uma iniciativa e existem tantas outras que a gente pode, e você participa na medida do possível, né, dessas atividades. Nós recebemos muitos alunos dentro da instituição, né, e a gente vê sempre o encantamento deles com essas pedras preciosas, e é gratificante você poder passar isso para os alunos, né? Agora, eu acredito que muito ainda pode ser feito, né, e o CETEM está aí para atuar em parceria, porque não é a nossa missão principal, mas para atuar em parceria com outras instituições e organismos para poder fazer essa divulgação. Perfeito. Jürgen, muito obrigado. Foi uma conversa muito interessante. Tenho certeza que todos vão adorar. Eu que agradeço a honra de poder estar dando essa entrevista aqui. Muito obrigado. Então, hoje estamos de novo aqui no Instituto Samambaia de Ciência Ambiental, que tem como sede a Fazenda Samambaia, em Petrópolis. O nosso assunto de hoje é geologia e gemologia. Nosso convidado é o professor José Humberto Yudice, professor universitário formado em História Natural pela antiga UEG, Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, com mestrado em Ciências em Gemologia pela UFRJ, cujo currículo está disponível na plataforma Lattes. Profissional autônomo, atuando hoje em consultoria em gemologia. Bom dia, professor. Bom dia, Xaxá. Bem-vindo aqui no Instituto Samambaia. Muito obrigado, satisfação é minha. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema raro, como as próprias gemas e pedras o são. Por que as gemas naturais, em geral, são tão raras, professor Yudice? Essa é uma boa pergunta.
Basicamente, eu colocaria caras. Exatamente. Por que são tão caras as pedras? Isto. Por que são tão caras? Bom, isso são questões de conceitos e uma interpretação mais da parte comercial e não propriamente um conceito científico. A raridade realmente, obviamente, tudo que é raro tem um preço estipulado pela demanda. Então, há um fenômeno no momento muito interessante que é realmente produtos e imitação que satisfazem, vamos dizer, a parte comercial de um público bastante grande e as raridades, ou seja, as gemas mais raras, são então reservadas pelo poder econômico a quê? A quem pode deter o poder de compra. E a pureza? Explique para mim como é que Perfeitamente. você... O conceito de raridade está exatamente na questão da pureza, da concentração de cor, na tipo de lapidação, ou seja, a qualidade da lapidação, a sua simetria, não é? Basicamente, isto é que forma um conceito de uma gema rara. E quanto mais rara, sobe o preço. Então, nós podemos citar, por exemplo, as pedras mais assim consideradas no comércio. Diamante, o rei das pedras, né? O diamante é uma coisa impressionante, que as pessoas falam em diamante e imediatamente fecham um ciclo. Já pensam logo que é algo assim de um valor incrível. Mas não é bem assim. Vai depender da sua classificação, se é natural ou fabricado em laboratório, são os sintéticos, ou se é uma imitação. Daí a necessidade dos laudos, etc., que já foi tocado, não é? Pelo colega. E alexandrita, turmalina paraíba, que hoje realmente alcança valores surpreendentes. E a esmeralda? A esmeralda é outro exemplo muito bom. Daí pedras que a pessoa consegui uma quantidade enorme de esmeralda, mas se esquece de falar o tipo, a classificação dessa esmeralda. Inclusive, professor, é exigido hoje em dia praticamente o certificado de origem dessa pedra. Essa pergunta é muito interessante. Certificado de origem. Olha, isso inclusive está sendo discutido junto a um grupo de colegas, e eu participo da Associação Brasileira de Norma Técnica, que está sendo elaborada uma nova norma para ser de uso não obrigatório, mas estará disponível pela ABNT, e é exatamente uma discussão que é relativizada. Por quê? Origem, por exemplo, Colômbia, toda esmeralda que é da Colômbia, se for fazer um rastreamento, que é possível sim através de estudos de grande profundidade em laboratório, mas a nível de comércio, a Bélgica, por exemplo, não tem diamante. Então, se disser, é um diamante belga, a origem não é Bélgica. Perfeito. Essa é uma coisa assim bastante complexa, inclusive que vai constar da norma que está sendo elaborada. Né? Inclusive, a esse respeito da origem, professor, teve recentemente uma polêmica com os diamantes da Angola, que eram chamados de diamantes de sangue. Exato. E que eram recusados no mercado se não tivessem certificado de origem. Veja bem, isto realmente uma realidade, eu diria mais de ordem política, porque é possível sim identificar qualquer coisa, mas existe sim hoje um certificado chamado certificado de Kimberley, que faz com que as exportações deveriam seguir realmente a gênese
de origem. E essa questão de diamante de sangue, porque gerou e gera, na verdade, guerras, muitas situações paradoxais. E claro que existe uma política envolvida nisso, que é uma questão bastante complexa, que talvez não interesse muito aqui ao público infanto-juvenil que viesse mas de qualquer maneira, professor, tem algumas perguntas como a próxima que eu gostaria de fazer. Sim. Que se existe no Brasil uma política dirigida ao desenvolvimento do setor mineral. Depois nós vamos falar da divulgação da gemologia para um público infanto-juvenil, que também nós estamos de acordo que é muito importante. Bom, mas existe uma política dirigida ao desenvolvimento? Alguns anos atrás foi elaborado um novo código marco, Código de Mineração, que imediatamente suscitou polêmicas. Inclusive eu participei de um debate sobre isso na Academia Brasileira de Ciências, houve uma discussão sobre isso. E vem se discutindo. É exatamente aquela questão dos interesses públicos e privados, que se discute muito. Hoje, um meio termo parece que seria interessante, a participação público-privada, não é? Mas há tendências de só o privado ser melhor que o público, outros acham que o público é melhor que o privado, e as discussões estão em toda a área mineral. Então, o Código de Mineração está realmente ainda sobre impacto para ser resolvido, né? Agora, existem sim órgãos que se preocupam com a política Seria mineral. a minha pergunta, quais são as entidades justamente envolvidas no setor? Bom, nós temos que colocar em pauta realmente o Ministério das Minas e Energia, com o Departamento Nacional da Produção Mineral, existe a CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, há o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, que é uma instituição pioneira, que tem feito uma divulgação junto a câmaras de comércio bastante interessante, mas, digamos, ela está mais restrita a um público digamos, já com conhecimento do assunto. Não é propriamente uma divulgação a nível de... Mas o corpo técnico. Não é propriamente ao corpo técnico. Ela faz uma divulgação das feiras junto ao Ministério da Indústria e Comércio, e existe uma série de órgãos envolvidos, mas, como ele disse, a parte, digamos, do pilotis, na base, está não alcançável. Quer dizer, não é crítica ao órgão, mas uma observação. Ela não alcança o nível básico, que deveria ter mais informação, que eu vou na próxima pergunta, vai acontecer isso. Exatamente. Então tem mais um órgão que não se poderia deixar de citar, que participa muito, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CETEM, e agora, particularmente, que eu considero o melhor e único laboratório da América do Sul, que é o LAPEG, Laboratório de Pesquisa Gemológica, que pode competir ou a nível de órgãos internacionais, outros similares, está em pé de igualdade perfeitamente, não há a mínima dúvida. É perfeito, e precisamos mais abandonar um pouco o complexo de inferioridade, porque a nível de ciência não existe a melhor ciência ou a pior ciência. Existe só falta de divulgação. Por quê? Porque a maioria dos conhecimentos geológicos, etc., dentro da área universitária, estão restritas às paredes universitárias, não são colocadas ao grande público. Há esforços se desenvolvendo nessa direção, mas é ainda muito incipiente. Precisaríamos ter muito mais divulgação do que está por trás das paredes. É o objetivo do nosso trabalho aqui.
né? Perfeito. É a divulgação. É a divulgação. E eu me titulo um profissional Exatamente. divulgador da ciência gemológica Tá. e faço umas pesquisas também, mas o meu foco maior é realmente a divulgação científica. Daí querer colocar um curso ensino à distância, que é um curso livre, que já está sendo trabalhado. Eu acho que deveria investir mais na ciência, divulgação e uma interação entre... Então, professor, a pergunta aqui, que é uma pergunta bastante pertinente, é sobre quais seriam os fatores que ajudariam a otimização da relação oferta-procura e o crescimento desse setor. Bom, basicamente, investimento, boa vontade política e... Incentivos. Incentivos, exatamente, incentivos. Aí já entramos dentro de um grande problema da economia, do momento, etc. E uma série de variáveis aí que não é difícil de... Seria tanto da parte do setor identificar. público como do setor privado. Olha, o setor público está procurando, estabelece normas, etc., tal, mas não sei se não se chega a um acordo, vamos dizer, de atração desse capital para agregar valor. A palavra-chave é essa. Aqui, agregar valor. Por quê? Tem uma pergunta aí que vai ser colocada, que será a exportação. A exportação é uma coisa que não cria valor agregado, é uma coisa de momento. Então, como é que nós podemos fazer três coisas fundamentais? Sem ciência, tecnologia e inovação, não há o que fazer. O negócio é continuar exportando mesmo. Daí a importância desse trio: ciência, tecnologia e inovação tecnológica. E tecnologia? Os arranjos produtivos que são formados, que são muito importantes, eles não contemplam necessariamente a cadeia completa, que ainda se lapida, por exemplo, de uma maneira muito artesanal. Enquanto o indivíduo leva 1 hora para fazer, vamos dizer, transformar uma pedra, às vezes ele não é muito bom no ângulo reto e cria um quadrado de 5 lados. Desculpa a brincadeira, Mas é isso aí. Não? É um quadrado de 5 lados que significa um péssimo acabamento daquela obra. E isso realmente faz peso no produto final. Daí existem máquinas robotizadas, de comando numérico, que cospem, vamos dizer, pedras, literalmente, são 40, 50, 60 pedras por hora. E há países que produzem. É só uma questão de boa vontade de implantar núcleos com esse maquinário de última geração. Como existe para análise, identificação e classificação, que consta dos laboratórios de porte, como foi citado já, a máquina também poderia acompanhar, quiser saber, o investimento, o investidor, quem, quando e onde. E a mão de obra, professor? A mão de obra é decorrência, obviamente, de um desenvolvimento. A qualificação dos profissionais está acontecendo? Perfeito. Ela A qualificação dos profissionais. Olha, isso é realmente para nós nos regozijarmos, que é a inauguração do primeiro curso de bacharelado no Brasil, que foi feito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Esse é o primeiro curso de bacharelado no Brasil? É o primeiro de bacharelado em gemologia. O indivíduo, inclusive, encontra um foco, um norte com esse curso. Por quê? Porque a grade curricular dele é extremamente abrangente. Existe prós e contras em relação a isso. Por quê? Vejamos, rapidinho. As faculdades de geologia, que seriam a segunda opção para formar gemólogos, existem e dão exatamente o quê? A oportunidade via
cursos de mestrado e doutorado com indivíduos advindos do curso de geologia. Eles podem se tornar, então, geólogos, gemólogos. Mas a profissão é reconhecida? Ela é regulamentada? Exatamente, a profissão ainda não está reconhecida. Talvez através de um bacharelado, pode vir a ser, que já está inclusive em discussão na Câmara, né, dos Deputados, sugerindo a necessidade da regulamentação do curso de arqueologia, por exemplo, arqueologia, que é de alguma forma ligado às geociências, história, que tem a ver também, é um misto, precisa de geociência. Na verdade, ela está todo um emaranhado de outras disciplinas, né? Então é uma questão política. Nesse momento, seria uma vontade política para reconhecer a profissão de geólogo. Eu diria que é possível, sim, mas são tantas variáveis, porque se nós resumirmos nessa pergunta, cursos, digamos, via bacharelato, excelente. Cursos de geólogo com mestrado e doutorado e cursos livres. Esses cursos são importantes também. Seria 80% a 90% dos gemólogos existentes, talvez, no mundo. Não há necessidade, digamos, de fazer um vestibular, por exemplo, para entrar. Os cursos EAD, por exemplo, ensino à distância, formam especialização. O indivíduo pode realmente tornar-se um especialista fazendo um curso desse, que não tem problema nenhum. Então, vários países oferecem, a maioria dos países oferecem esses cursos, ensino à distância. Perfeito. E curso de especialização. Agora, um tema que eu sei que o professor gosta muito, seria a divulgação das gemas brasileiras, tanto ao nível nacional e internacional, e que atinjam o público infanto-juvenil. Perfeitamente. Como já tinha sido citado, o IBGM é um grande divulgador ao público selecionado. Qual seria a ideia? Qual seria a essência para atingir esse público? Olha, eu diria que isso teria que se formar basicamente a nível do professorado, professores, preferencialmente de ciências, introduzir dentro do currículo, não é? Até a 8ª série, no 2º grau também, tomar a gemologia como um foco, não só a gemologia, mas recursos minerais brasileiros, e entre esses as gemas, mas a nível de que, como professor de ciência, começasse a entender que aquele garoto com muito boa vontade, professora, eu achei uma pedrinha. É que se você não instiga o interesse... Em outras palavras, a pedrinha pode ser um carboninho de dureza 10, qualidade excepcional, como pode ser um pedaço de basalto, tudo pode ser qualquer coisa. Ao mesmo título que tem curso de geografia, que tem recursos hídricos. Exato, é mais ou menos isso. Ela deveria ser implantada, sim, a nível de 2º grau, para alunos, ao menos para eles saírem com conhecimento de recursos minerais elementares. Há profissionais que já elaboraram livros como, por exemplo, Mineralogia para Crianças. E ele está, inclusive, esse profissional do sul do Brasil, está fazendo um trabalho que uma história em quadrinho. Muito bom. Quer dizer, é por aí, é um nível básico, né? Então a divulgação tem que ser dessa maneira. Agora, cursos à distância, elementares, cursos elementares também são muito importantes. Perfeito. Voltando um pouco às instituições financeiras, que penso que é o calcanhar de Aquiles aqui, sim, são os incentivos e os investimentos para poderem justamente adquirirem equipamentos, porque sem os equipamentos técnicos fica difícil de trabalhar.
As instituições financeiras, professor, poderiam dar mais apoio à aquisição de equipamentos necessários para a viabilização dos projetos de qualidade? É óbvio. Existe dinheiro de um lado, se existir equipamento de última geração, máquinas robotizadas. Conclusão, produto acabado de boa qualidade que cai dentro de uma norma, então nós estaríamos em pé de igualdade. Em vez de exportar pedras brutas, claro. gemas brutas, estaríamos exportando pedras com laudos e certificados. E o resultado disso é uma relação 1:10. Enquanto você exporta 1, a lapidada passa para 10. Perfeitamente. E justamente, exporta-se mais gemas brutas ou lapidadas? Há, vamos dizer, muito tempo vem se exportando mais as pedras, as gemas, as pedras brutas. Pedras brutas, é clássico, porque nós não detemos tecnologia e não detemos interesse do investimento, que se ouça ao menos, se existir é muito restrito. Aliás, o mesmo acontece com o minério, né? Bom, a China está comprando tudo baratinho. Não, eu não entraria nem no mérito de quem está comprando o quê. A questão é puramente comercial, é a regra de comércio. Que se exporta, exporta. E tem que haver a indústria de transformação e investimento para poder haver o desenvolvimento. Então me leva à nossa última pergunta. Valor agregado, desculpa. O valor agregado. Aqui está faltando. Exatamente. Para isso tem que ter investimento. Claro. E formar os técnicos para poder... Formar técnico, como ele disse, já foi anteriormente falado, Universidade do Espírito Santo está formando bacharéis e as universidades também e outras escolas vêm fazendo um bom trabalho e vamos aguardar esse crescimento. Então, me leva à última pergunta, que seria como está o desempenho do Brasil no mercado internacional de pedras preciosas, professor? Olha, a gente poderia fechar isso com realmente quase que já foi citado, mas mais ciência, ou seja, aproveitar o que os pesquisadores têm trabalhado em muitas universidades, de escola de geologia, belíssimos trabalhos, divulgar essa ciência para outros grupos interessados aplicarem. Mais tecnologia através se nós não fabricamos, importa-se de quem fabrica. Equipamentos mecanizados, automatizados, robotizados, de grande produtividade por tempo. E criação de mão de obra, que está, vamos dizer, ainda dentro de um nível muito elementar, é inovação. Espera-se que venham novos equipamentos, já existe. Eu penso que o professor disse uma coisa importante, que seria a valorização também da profissão. A valorização da profissão vai acontecer quando houver maior divulgação. Me faz lembrar, professor, uma situação que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial na França. O general Charles de Gaulle, imagine naquela época, a Europa totalmente destruída, com a economia a zero, e o general Charles de Gaulle fez um discurso para promover os chefes de cozinha. Os chefes de cozinha, a partir dessa data, viraram embaixadores da França. O resultado ainda se vê hoje, né? Ou seja, a França é o país da gastronomia, melhores vinhos, mas foi necessário a decisão política do presidente da República para valorizar a profissão de cozinheiro. Então é um pouco isso, para terminar essa nota da gastronomia. É parecido com isso. Nós vamos agora almoçar aqui na fazenda com o almoço delicioso. Excelente. Belíssimo. Mas então, uma belíssima muito obrigado, conclusão. Professor, pela sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade e espero que isso sirva como um embasamento para essas ideias serem desenvolvidas e aplicadas. Muito obrigado. Obrigado. Professor.